ficou, Karine, ficou... Ficou. Deu para encaixar? Ficou claro, mais ou Sim, menos, isso? Eu acho que sim, a grande maioria deve ter algum tipo de sintomas parecido com o seu, né? sim. Bem explicado, obrigada. Quem mais aí? Quem é a próxima que vai falar agora? Então, quero dar boa Tô noite sem para o som. Dudu, para a Ana, que está aqui com a gente, Camila. Eu tô sem fone. Meu Cigano, não microfone tá estou te ouvindo, funcionando. Cigano. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Acho que tá ouvindo pelo da Camila. Pera aí, que tá do meu lado. Continua me ouvindo, não? Estou te ouvindo. Nós estamos te ouvindo bem. Ah, então beleza, então tá funcionando. Não tá aparecendo para mim a opção do microfone. Nós estamos te ouvindo. Então, beleza. Então vamos lá, né? Já que eu tô falando, vou falar durante a semana. Primeiro, uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Foi uma semana pauleira em todos os aspectos, né? No aspecto emocional, deu uma sacudida, dia de muita alegria, muita intensidade, dias, dias bem tristes, venho vivendo um loopzinho complicado, né? Um pouco mais irritado do costume, e inclusive fisicamente, eu não sabia o que era ter uma gripe, ficar doente, já tem mais de 3 anos e essa semana eu estou lutando com uma gripe que está querendo me derrubar. Mas, contudo, foi uma semana de também muito aprendizado, muita coisa veio à mente, muita coisa veio à tona, e reflexão. Vamos na batalha aí, refletindo, correndo atrás de procurar olhar para dentro e entender. Como uma frase sua que ficou muito forte, marcada, é olhar para dentro, não tem nada aqui fora. Então, isso é o que eu venho tentando fazer. Mas não está sendo fácil, não. Estou tendo um períodozinho bem complicado. Mas faz parte da batalha. Então, deixa eu pegar um pouco da fala aí do Cigano. Eu comentei que cada um teria sintomas diferentes, como a gente, né, como se voltasse para o dia a dia de vocês, tá? E esses sintomas poderiam ser organicamente, ele pode ser mentalmente, ele pode ser emocionalmente, até pode ser espiritualmente, tá? Então, assim, existem várias histórias, né? Eu me lembro uma vez que teve uma menina que ela veio à tenda e ela ficou uma semana de cama, cara, assim, com febre, era vômito, era parte orgânica, aquela coisa toda, ela ficou assim uma semana. E, claro, que depois de 4, 5 dias, ela foi voltando ao normal, aquela coisa toda, e ela depois começou, cara, assim, tô mais leve, alguma coisa mudou. Então, essa foi mais da parte orgânica. Tem pessoas que emocionalmente vai chorar muito, né? Qualquer coisa, fica muito sensível, né? Olha para as coisas, começa a chorar, enfim. Então, e mentalmente, essa questão da gente querer ficar no silêncio, tá? Então, são vários sintomas que vai acontecendo porque, como eu falei, né, assim, ainda está sendo trabalhado nos nossos campos, né, está ressonando ainda no nosso campo, né. Acho que foi quarta-feira, né, quarta-feira agora foi o dia que realmente eu desmontei toda a tenda, né, então ali no momento que eu desmontei toda a tenda ali, eu liberei toda a energia, então isso também é uma coisa que havia ainda, o campo não estava ainda trabalhando, né, e hoje, então, na realidade, hoje faz 7 dias, então a gente tem esse ciclo de 7, tá? Dentro dessa ressonância. E como eu falei, durante essa semana isso vai estar ainda reverberando. É claro que essas intensidades, né, como você colocou, né, há uma oscilação, né, de dia que tu está bem, de dia que não está, aquela coisa toda. Isso vai oscilar um pouco, tá? E aí você usou a, a frase correta, né? Senta, olha para dentro, okay? Para corrigir, reavaliar, ressignificar, curar todo esse processo que precisa ser curado. Tá? Então, a ideia, né, da gente estar hoje aqui, por exemplo, a gente está se reunindo,
Mas toda segunda-feira, amanhã a gente tem um grupo de estudo, é justamente para que eu possa estar acompanhando vocês, tá? E auxiliando em cada processo que cada um for estar vivenciando. Então, eu costumo dizer que o trabalho começa quando a gente se inscreve para vir participar. O grande ato é o dia que a gente participa, que foi o final de semana que nós vivenciamos, e agora a gente tem essa continuidade. Gente, tem alguém com o microfone aberto, só desliga aí, pela transmissão. E todos esses sintomas, tá? Ele vai estar fazendo parte, como eu falei, isso aos poucos vai voltando, né, a um processo mais natural. Tá? Não existe transformação, lembrei agora aqui de uma frase, não existe transformação sem dor e sem desafio. Tá? Isso é um processo que dentro dessa caminhada ficou muito claro nesses anos todos. Sim, é desafiador. Continua sendo desafiador para mim até hoje, né? Sustentar e manter esse estado de consciência que eu venho conseguindo aí atingir. Ok? Marco não, Cigano. Oi. Ficou claro? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, foi esclarecedor. Só queria relatar um pouquinho como foi a minha semana. E toda a situação que eu passei, né? Toda dificuldade. Inclusive, continuo uma coisa que eu sempre me dei muito bem com tecnologia. Estou tomando uma coça para botar um fone para funcionar aqui. Mas está caminhando. E, assim, como eu falei no início, né? Relatei. Vamos aí para batalhar. Vamos que vamos. Mas a semana foi um pouquinho complicada. Na verdade, foi uma semana de mais vitórias, né? Graças a Deus. Como vencendo. Eu acredito muito que o meu mundo é aquilo que eu penso que é. Mas a semana maltratou um pouquinho. Mas vamos que vamos. E lembre sempre de uma coisa, tá? Você não está sozinho na jornada. Precisar de alguma coisa, fala comigo e a gente vai sentar para conversar. Bom? Gratidão. Pronto. Alguém mais quer trazer aí a sua fala? Isso. Só vou pedir para que todos fiquem com o microfone fechado e deixar só o microfone de quem vai falar aberto, tá? Posso falar? Ok. A minha semana foi de muita luta com a minha disciplina, minha organização, né? Porque eu já tinha uma agenda bem organizada, cheia de atividades, e colocar a meditação e o alongamento, o yoga, né, no meio disso tudo foi complicado, foi realmente um grande desafio, porque eu não encaixava, eu não consegui de jeito nenhum acordar às 5 horas da manhã como eu tinha planejado para fazer o negócio acontecer. Então eu fiquei no início da semana inteira brigando comigo mesma para acordar mais cedo, e o negócio não ia. Enfim, no final acabei vendo que era possível fazer o alongamento, porque aí veio uma dor no ciático horrível e eu tinha que trabalhar o alongamento para poder melhorar essa questão. E aí eu consegui organizar de forma que eu fizesse alongamento e meditação de manhã e a musculação à noite, que eu não podia deixar de fazer também. E aí eu consegui organizar melhor o meu dia. No meio, gente, tem meu trabalho, que é sagrado, porque é dele que eu sobrevivo, e ele toma muitas horas do meu dia. Sem falar a faculdade no meio disso tudo. Enfim, eu consegui, tá? Organizei o tempo, respeitei o meu horário biológico, né? Que não dá para acordar antes das 5h30, então ok, né? A gente tem que organizar mesmo o fluxo das coisas, mas mais importante do que a disciplina, meditar ainda é um mistério para mim, porque
silenciar barulho de carro, descobri também um espaço dentro da minha casa, que eu tinha esse, né? Estava disponível para mim, só que eu cismava em fazer um negócio lá fora, que é o ar livre, só que o ar livre traz também todos os outros barulhos que não eram condizentes com a prática. Enfim, eu descobri o local ideal, descobri o horário ideal, mas mais importante do que isso tudo, de uma organização, ainda estou no caminho da meditação, ainda é muito diferente para mim, ainda não sei como praticar direito, mas eu vou aprender. Mas mais importante do que tudo isso foram as energias que aconteceram, né, durante a semana. Logo de cara, aconteceram 2 eventos bem importantes, assim, embates, vou dizer até 3 situações bem marcantes na minha vida que me fizeram me posicionar diante desses fatos e me trouxe, assim, mais segurança, do tipo, assim, eu sei o que eu quero e eu vou defender minha posição. Eu não vou deixar ninguém me dizer o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso e pronto. Então, isso foi positivo, eu me tornei uma pessoa mais decidida, pode-se dizer, e firme no propósito que eu venho buscando. Além disso, o que foi interessante citar foi o nível de energia que eu estava na segunda-feira, elevadíssimo, né? E aí esse nível foi decaindo no decorrer da semana, que eu fui sendo contaminada pelo meio, pelas situações, mas uma coisa interessante que eu também aprendi foi ouvir música. As músicas que eu ouvi aí, eu comecei a pesquisar, a chamar pelas pessoas, as pessoas foram me proporcionando isso, e no final você até mandou mais as músicas também que a gente viveu naquela vivência interessante, e é isso, as músicas estão me fazendo retornar ao nível desejado, porque realmente ele veio muito elevado e a tendência é ele cair, né? Mas eu estou conseguindo, quando eu percebo que eu estou caindo, eu volto para a música. Então, o fato positivo é isso, perceber que realmente a vibração não vai estar 100% elevada, né, sempre. Então, a gente tem que buscar essa elevação, conseguir a disciplina para, pelo menos, organizei a minha vida de forma que me encontrei numa nova prática que eu não quero abandonar, e ainda estou no caminho da perseverança para encontrar o caminho da meditação aí. Alongamento e yoga estão perfeitos. Eu fiz no sábado com a professora e deu tudo certo. Ou seja, realmente é uma prática que eu não abro mais mão também. E é isso. Então, muito rica a sua fala, né? Eu vou começar pela meditação, que eu acho que para todos vai ser assim também um toque interessante. A gente fala meditação, né, mas na realidade meditação é um estado de consciência. Mas o que a gente chama de aquietar a mente e observar os pensamentos. E essa prática ela é considerada como uma prática de meditação. E existe um princípio muito simples, tá? Vamos colocar assim para você. Senta, fecha os olhos, e aí você vai inspirar profundamente pela narina, puxando para dentro, conta de 1 a 5, com o pulmão cheio, né? Abdômen encolhido, e solta suavemente pela narina em 5. Sem respirar, 5. Contou 1, 2, 3, 4, 5, inspira, puxando para dentro, retém o ar, conta 5 e solta. Quando você está nessa contagem e observando isso, todo o seu foco ele está concentrado nessa prática. Não tem como nenhum outro pensamento chegar. Isso vai fazendo com que você venha treinar a sua mente. Então, o primeiro passo é treinar a mente a ficar presente aqui e agora.
Esse é o exercício. Okay? Fisiologicamente, aí a gente vai para a parte, né, da fisiologia, do que acontece com o nosso sistema. Quando o cérebro ele fica sem oxigenação, ele vai ter alguma atividade, né, de maior lucidez. Ele fica entendendo o que está acontecendo. Tá? Quando isso acontece, você já está mexendo na sua parte cerebral. Isso, dentro da neurociência, a gente chama de você começar a criar o que a gente chama de neuroplasticidade. Você está mexendo em todo o seu sistema no circuito do cérebro, tanto do hemisfério esquerdo quanto direito. Tá? Quando você solta o ar e você inspira novamente, você está o quê? Você está oxigenando o cérebro. Então, fisiologicamente, você está fazendo uma atividade cerebral. Tá? A gente está falando de toda a parte fisiológica. Okay? Você vai repetir isso por 5, 6 vezes para e perceba se você consegue ficar só observando sua respiração sem contagem. Mas se começar a chegar, bem, eu tenho que ir amanhã e não sei aonde. Aquilo que aconteceu ontem foi uma coisa que me chateou. Começa a contar tudo de novo. Inspira, solta, vai fazer o mesmo exercício. Tá? O primeiro passo é aprender a quietar os pensamentos e estar presente. Tá? Não que não vai chegar nenhum pensamento quando você parar de contar a respiração. Mas esse pensamento ele pode vir em forma de imagem. De repente, você vai ver uma planície, você pode ver uma cor, você pode ir para uma paisagem, alguma coisa mais agradável que não seja uma cobrança do seu dia a dia. Qual é a finalidade? É que o seu dia a dia desapareça, que você desapareça. Então, o que significa você desaparecer? As cobranças do dia a dia, elas não podem interferir naquele momento que você quer ficar com você. Então, esse é o primeiro passo e essa é a técnica. Lembrando que o cérebro, ele é treinado. Então, a gente pode treinar a nossa mente para ter esse momento de ficar com você. Tá? Essa é toda a parte fisiológica, cerebral e humana. Eu vou trazer para essa equação a parte espiritual. O que é espiritual? A nossa conexão com o nosso eu maior, com o nosso self, com nossos mentores, com nossos guias, ou seja, não importa o nome que você está colocando. Dentro dessa janela, que você consegue ficar nesse silêncio, que não vem cobrança do meu dia a dia, eu não sei quem é o César, mas eu estou ali dentro de uma imagem, parece que eu estou numa floresta, que eu estou olhando para o mar, não importa. Eu estou em qualquer lugar, menos no meu dia a dia, o que é a minha natureza humana. Nessa janela vem os insights. Você pode ouvir alguma coisa, faz assim, assim, assado. Ou seja, cada um vai ter a sua experiência. Tá? Essa prática, quando isso acontece, é o que a gente chama do religare. Você conseguiu fazer uma ligação, tá? Se religar com o seu eu maior. Se todos os dias você consegue criar esse ambiente no mesmo horário, tá? A gente chama isso de horário de poder dentro do xamanismo. Os nossos mentores espirituais sabem que todos os dias, naquele horário, que para nós aqui, vou dar um exemplo, às 6 horas da manhã, o menino César está ali com o seu canal aberto. Então, se há alguma coisa que nós precisamos auxiliar ele, aquele é o momento que aquela janela ali é a janela que nós vamos aproveitar. Ok? Essa já é a parte espiritual. Por quê? Dentro do caminho, isso é o que eu entendo, nós temos que ter essa consciência e trabalhar a natureza humana e, ao mesmo tempo, a gente está dentro do aprimoramento como um ser divino. Então, o aprimoramento do ser divino é os estudos,
né? As jornadas que vocês vieram fazer aqui comigo, né? Tudo que for parecido com o que vocês vieram fazer e que dá esse efeito que vocês tiveram, isso é uma coisa que eu gosto muito de deixar claro. Tem que ter esse efeito depois quando você volta. Se eu participo de alguma coisa, tive um final de semana que eu tive ali, teve os estudos tal, aquela coisa toda, e eu não consigo ver uma grande diferença no dia seguinte, não que não valeu a pena, tá? Significa que você já está no outro nível, você tem que buscar uma coisa muito mais profunda. Para muita gente, aquilo ali já foi suficiente, porque eles estão começando. Dentro do caminho espiritual existe isso, tá? Conforme você vai crescendo, você tem que buscar práticas muito mais profundas, porque senão você acaba ficando ali no mesmo nível de consciência, ok? Então, a importância da disciplina diária e constante, primeiro para fazer uma manutenção. Sentar, fechar os olhos e observar dentro. Esse observar dentro, isso é a prática de autoconhecimento. Conheça-te. Eu preciso saber quem eu sou. E aí é justamente aquilo que eu falei muito dentro da tenda. Pensamentos, sentimentos e perceber o seu corpo físico. Tá? Dentro desse processo aí, a gente vai, então, entrando em contato, estou encaminhando, estou ressignificando, estou curando. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Tá? E quanto mais a gente vai ficando nesse silêncio, quanto mais você olha para dentro de você, o seu inconsciente, tá? Ele vai trazendo para você aquilo que precisa ser trabalhado. Porque assim, eu não tenho como trabalhar alguma coisa em mim se está inconsciente. Então, a prática do silêncio da meditação, tá? Também cria esse fenômeno. Isso é uma experiência minha, tá? De observar que aquilo que estava inconsciente, ele começa a vir para o meu consciente. Eu tenho sempre uma frase que eu sempre peço, né? Me mostra aquilo que eu não estou conseguindo perceber. Então, isso é um decreto. Eu estou pedindo ao meu campo que me mostre aquilo que eu não estou conseguindo perceber, que eu possa trabalhar. E se fica no meu inconsciente, eu não tenho como perceber. Okay? E aonde que a gente consegue também esse momento? Onde que isso acontece? Nessa janela da meditação. Porque a prática da meditação, quando a gente consegue entrar nesse estágio, eu não estou mais contando a minha respiração. Esse é o primeiro passo para que eu possa conseguir ficar no silêncio. Desapareceu quem é o César. Eu estou numa outra frequência, vendo cores, eu posso estar numa montanha, enfim, qualquer outra imagem, sem ser do meu dia a dia, ali tem uma janela. Dentro da fisiologia do cérebro, você está em estado de hipnose, né, que a gente chama de teta. É o mesmo estágio que quando a gente está saindo do sono profundo para a consciência lógica, é aquele momento ali da manhã que quem lembra do seu, que lembra que sonhou, vai passar por essa janela do sonho. Então a gente acorda, a gente pode não lembrar dos detalhes do sonho, mas a gente sabe que a gente sonhou. Então, em algumas tradições, a gente chama a prática, às vezes, da meditação, você está dormindo acordado. Porque, dependendo do nível de profundidade que você vai nesse silêncio, você entra nessa mesma fase da mente que você está entre o estado de vigília e o estado de dormindo, que é teta. E quando a gente trabalha com hipnose, é o estado que eu tenho que levar a pessoa a chegar a esse ponto. Ele vai estar me ouvindo, ele vai estar sentindo, mas há ali uma janela aberta no qual eu posso, se for fazer uma reprogramação, estar colocando uma nova informação. Para nós, essa janela está aberta para que a gente possa ouvir alguma coisa dos nossos mentores. Então, essa é a importância de uma disciplina constante e diária. Sustentar isso, agora, é o grande desafio para todos que estão aqui. Mas não é impossível a gente estar sustentando essa prática constante diária. Consegui esclarecer para você aí, irmã? Alguma dúvida?
Bem, minha câmera ela não está querendo trabalhar muito, eu vou deixá-la aqui um pouco fechada, tá? Vai ficar só ali a minha foto. Alguém mais quer trazer sua fala? Não sei se está Oi. dando para ouvir? Ah, Camila. Isso. Então, vamos lá. Não, eu só quero colocar uma situação que você comentou de quarta-feira, que eu também senti, parece que quarta-feira foi um dia de provação. Veio tudo à tona, assim, tipo, segunda e terça parece que foi tranquilo. Bom dia. Parece que a gente não estava no estado, como a irmã compartilhou, né? Meio que ainda flutuando, mas na quarta-feira estava irritadíssima e parece que tudo estava cooperando mesmo para tirar do sério, para balançar, não sei. Enfim, então eu só queria compartilhar que você também comentou alguma coisa sobre quarta-feira, né? Que eu senti que quarta-feira foi um dia desafiador. Aí depois, na quinta e diante, foi voltando ao normal. Mas parece que quarta foi um dia meio que colocou a prova, assim. Sim, então, quarta-feira foi o dia que eu comecei a mexer mais lá com a energia, né? Estar direcionando a energia lá do nosso trabalho. Quando eu falo de círculo, né, o próprio nome, círculo sagrado, a gente vamos imaginar na realidade, né, um sistema, ou seja, todos que ali rezaram, todos que ali suaram, né, então, o nosso suor, por algumas tradições, é considerado, né, o sangue da Mãe Terra. O sal da terra é o grande sangue da Mãe Terra, né, por algumas tradições. Então, a gente deixou ali. No momento que eu mexo ali, né, que eu vou desforrar tudo aquilo ali, né, e o sol ele bate ali dentro, né, muita coisa que ainda estava ali sendo trabalhado, ele é encaminhado. Essa é a parte mágica, né? Vamos colocar assim, a parte mais espiritual da jornada, né? Então, a gente precisa manter, continuar com essa disciplina para que a gente possa aproveitar ao máximo, né, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, nossa presença aqui, que sei que para cada um foi um processo assim, de muita entrega. Eu sei que às vezes para estar, né, um final de semana fora dos seus afazeres, para alguns é muito desafiador. Então, para que a gente possa aproveitar ao máximo tudo isso, tudo que a gente encontrou no retorno, né, da nossa casa, a gente vai sustentar essa disciplina. E aí, quero mais uma vez deixar muito claro aqui com vocês que a gente está dentro dessa, dentro dessa jornada. Ok? Oi, gente, boa noite. Oi, Renato. Desculpa, cheguei atrasada, porque eu até falei pro César, eu falei, César, já tô no meu propósito já saí já definindo a vida. Estava fazendo um trabalho na Floresta da Tijuca lindo, sabe? Com a tribo Funiô e com alinhamento energético, meditação guiada, cachoeira. O trabalho começou às 11 horas da manhã e teve flauta, toquei maracá. Já tô no meu propósito, já tô definindo. Saí de lá já com a vida resolvida, assim. Então, assim, o que que mudou, né? Eu comecei as aulas de flauta, né? Porque eu estava independente nas aulas de flauta, né? E aí eu comecei já a fazer aula. Esse sábado foi o meu primeiro dia de aula, né? Intensos. É, tô
estou dando sequência, né, no meu curso de terapias xamânicas, né, que eu tinha começado o curso, só que eu tenho que ler um monte de coisa, um monte de apostila. Calma aí, Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tá. E aí eu não tinha uma apostila enorme, e aí eu comecei a ler, voltei a ler. Também comecei a tomar um floral, que eu também estava querendo tomar floral já há um tempão, um floral que é desse ano lunar também. Comecei a tomar o floral, tá aqui, ó, o floral. Comecei a tomar, que eu estava querendo fazer. Comprei esse óleo essencial aqui, florais, óleos alquímicos. E eu acho que a conexão da Renata não está muito. focada, né? Focada nessa autocura, né? Nessa busca da Renata, efetivamente, né? É isso, eu quero ser aquilo, eu quero resolver isso, eu quero resolver. Parei de ficar falando e comecei a resolver. A conexão da Renata não está muito boa, né? Renata, você está me escutando? Vocês estão me ouvindo? Tá, então é a conexão da Renata que parece que não. Deixa eu ver aqui, calma, deixa eu tirar o meu Wi-Fi. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Renata, assim, eu quero saber de você como é que foi a sua reação na semana depois da jornada, da tenda, como você está, acho que caiu dela. E acabou bem. Então, eu vou pedir, cadê Eduardo? Então, Eduardo, vou te passar a fala aí, depois a Renata, ela complementa. Fala aí, como é que Arroz. foi para você a semana, Boa noite, amor. Boa noite, irmãos. Arroz. boa noite, alô. Mantenhamos-nos no propósito. Mantenhamos-nos firme. Uma semana muito abençoada, graças a Deus. Uma semana muito produtiva, de muitas realizações, de conquistas, de muito trabalho. O trabalho resume como foi a semana. Trabalhos de realizações, coisas que eu protelei durante anos. O quartinho que eu tenho aqui em casa, aquele famoso quartinho da bagunça que me atormentava, sabe? Aquele quartinho que a gente evita, que a gente vai acumulando coisa, vai guardando coisa. Ah, deixa aí, bota no quartinho da bagunça, que a gente nem entra no quartinho de tanta bagunça que tem, torna-se um pesadelo. Pois é, essa semana, depois de muito tempo, depois de anos, o quartinho da bagunça entrou em ordem. Eu coloquei ordem no quartinho da bagunça. Ele ficou arrumado e organizado. Eu encaminhei tudo que estava em excesso para doação, botei na rua mesmo, tudo no chão da rua, uma plaquinha de bom dia e doação. Joguei fora o que era de jogar fora, encaminhei de doação o que era para doar para outras pessoas, uma boa limpeza, uma semana inteira limpando, uns 15 dias, mas concluí essa semana agora. Coisa simples, né? Uma coisa assim, materialmente falando, uma arrumação física, mas que incomodava, refletia o estado mental também. E dá um sentimento de vitória, uma sensação de conquista muito grande. Pode ser consequência do trabalho, da tenda? Com certeza. Com certeza. Tudo está envolvido junto.
Ainda falando do trabalho da tenda, é interessante, quando eu cheguei em casa, na segunda-feira, na minha noite de sono, quando eu durmo, graças a Deus, sou muito grato quando eu consigo dormir e tenho sonhos. Sonhei com meus antepassados, sonhei com meu pai e sonhei com meu avô. Eu não me lembro de ter sonhado nunca com meu avô, pai do meu pai. E ambos apareceram para mim no meu sonho, no mesmo sonho. Não trouxe à memória exatamente o que eu sonhei, mas os dois estavam no meu sonho. Com certeza me orientando a alguma coisa. De tão forte que foi o trabalho, né? As mudanças acontecem gradualmente, como se fosse um trabalho homeopático, né? É gradativo e a gente faz a nossa parte. Precisamos aprender a fazer a nossa parte, porque a espiritualidade sempre faz a parte dela. E a gente tem que fazer a nossa parte também. Seja arrumando, seja se disciplinando, construindo um hábito bom, substituindo um hábito ruim. Às vezes, a gente quer uma fórmula mágica, conseguir fazer uma coisa de uma hora para outra, mas não leva em consideração que são anos e anos, 10, 15, 20, às vezes 30 anos fazendo uma coisa errada. Repetindo o mesmo padrão, enchendo os cornos todo final de semana, falando mal dos outros todo final de semana, comendo muito açúcar, enfim. E de uma hora para outra ela vai querer mudar. Tem que ser com força de vontade e gradativamente. Mas a gente está no esforço. A gente já despertou para esse esforço. A gente quer esse esforço para a mudança. E a partir daí a gente busca isso. Então, incorporar a meditação é um hábito diário. 1 minuto que seja. Depois vai para 2 minutos. Depois vai para 3 minutos. Depois vai para 5 minutos. Depois conquista 10 minutos. E quando a gente menos perceber, a gente está acordando 5 horas da manhã, sem esforço, sem dor, sem sofrimento, sem despertador. E quando a gente perceber, incorporamos naturalmente o hábito de meditar meia hora quando o sol está nascendo, diariamente. E passa a fazer parte do nosso dia a dia, naturalmente. Assim que nem quando o passarinho canta. O passarinho canta sem fazer esforço, naturalmente. E a gente vai criando novos hábitos, mais saudáveis, substituindo aqueles hábitos que já não são mais saudáveis, que a gente não quer mais. É isso aí, irmãos. A jornada apenas está começando para a gente. E que bom que nós estamos mais despertos do que no dia anterior. Arro, uma boa semana para todos. Arro, você falando do quartinho, né? Me lembrou uma história de Yogananda. Minha câmera hoje não quer trabalhar, então vocês só vão ficar vendo minha foto. Um discípulo, né, de Yogananda, visitava ele todos os anos, 2 ou 3 vezes ao ano, ele ia à Índia visitar o mestre. E uma dessas visitas, ele levou um lindo tapete para o mestre, né? Ele via que o mestre meditava em cima de uma almofada, direto no chão. Então, ele imaginou, pô, na época do frio, o mestre deve sentir ali, né, o chão gelado. Eu vou presentear ele com um tapete, que ele possa se sentir mais confortável sentando nesse tapete. E assim o discípulo deu de presente para o mestre um tapete. Uma outra visita do discípulo, né? O discípulo foi na casa dele, e ele não vê o tapete lá na sala, né? Então, normalmente, os mestres não têm muita coisa, não, né? É tudo muito simples a casa deles.
E ele olha e não vê o tapete, né? E viu lá a almofadinha no chão, mas não viu o tapete. E aí o discípulo ficou esperando o momento, né, dele chegar para o mestre e perguntar: mestre, o que você fez com o tapete? Né? O tapete que eu te dei. O ego já estava incomodado do discípulo, para saber cadê o tapete. E aí, numa oportunidade lá de uma conversa, eu acho que o mestre percebeu, né? Sabe aquele tapete que você me deu? Ah, eu dei aqui para o meu vizinho, ele, ele está precisando mais do que eu. Aí o discípulo ficou assim, depois estava me dando muito trabalho. Todo dia eu tinha que pegar a vassoura para limpar o tapete, que estava juntando muita sujeira. Isso, ficar limpando o tapete, estava roubando meu tempo precioso de ficar comigo mesmo. Eu procurei, então, dar um tapete para que eu pudesse ter mais tempo para ficar comigo. Então, é mais ou menos aí a questão do quartinho do Dudu, né? Quando começa a incomodar muito, aquilo ali começa a roubar a nossa energia e vai roubar um tempo precioso, né? Um tempo que eu tenho ali para ficar comigo, ou, né, aproveitando essa energia para me aprimorar, eu tenho que ficar ali limpando. É por isso que no Oriente, né, normalmente a casa deles é pouca coisa, né, é só essencial, né? Nós aqui no Ocidente, a gente tem um hábito, né, de encher a casa de, de, de móvel e depois a gente fica reclamando, né, na hora de limpar, né? Porra, isso aqui. Quando a gente tem alguém para pagar, tudo bem. Mas mesmo assim, dependendo do tamanho da casa, a faxineira vai cobrar mais caro, né? Então, tem isso. Então, essa coisa de limpar o porão, né, isso aí simboliza também o nosso inconsciente, né? Porque todos os traumas, todas as experiências, né, que a gente não consegue ter uma leitura assim clara para ter uma compreensão, a gente vai arquivando, a gente vai arquivando, a gente vai arquivando. E o inconsciente é esse porão, né? Tudo aquilo que a gente não quer ver, tudo aquilo que a gente não quer sentir, a gente vai inconscientemente jogando para o porão. Simbolicamente, quando você está limpando, né, aquele quartinho, toda casa tem aquele quartinho da bagunça. Isso aí vamos dizer que seja até natural, né? É o nosso inconsciente. A gente tem esse cantinho do nosso inconsciente para guardar as coisas que a gente não quer mexer. E quando a gente vem para uma jornada, né, com um propósito, com o grau de energia para mexer nesses porões, por isso que a maioria passou aqui no sábado, né, a gente vai perceber essa ressonância durante a semana. E aí o exercício é a coisa mais simples, sem complicar muito. Senta, entre em contato com esse sentimento, com essa dor, com esse pensamento. Se ele não é positivo, sabe o que fazer. Estou encaminhando, estou ressignificando, estou curando. Se é mental, coloca a mão lá na testa. Limpa a natureza mental. A mesma coisa que a gente fez na tenda, né? Passa a mão, vai limpando. Quem é reikiano, quem trabalha aí com o campo energético, sabe o que fazer. É emocional, leva na altura do tórax, como a gente fez na tenda, limpando aí o chakra cardíaco. É uma fraqueza, é aquela, sabe, a falta de motivação, é aquela preguiça, seja lá o que for. E você fica ali prostrado e amanhã eu faço, aquela coisa toda, na altura do umbigo. Falta de vitalidade, pegar esse vital e direcionar para aquilo que precisa ser feito. Esses são os três grandes nós: mental, emocional e o ego. Então, se a gente analisar, quando a gente trabalha com terapias, né, todas as demandas estão associadas a esses três pontos, né? Ou é mentalmente, você está tomando um remédio ali, não consegue dormir, está sempre, né, no estresse. Ou é emocional, é sempre ali, né, na dependência, na carência. Ou está doente, né? Vive doente, né, procurando médico, tomando remédio, é dor aqui, é dor ali, dói isso aqui, dói aquilo ali.
Enfim, são esses três grandes pontos, né? Claro que se numa visão, né, da medicina oriental, a gente define, né, que as três grandes demandas da natureza humana associadas a esses três pontos que eu falei aí agora para você. Mas deixa eu voltar aqui o bastão para a Renata, né? Renata, a gente está querendo ouvir assim o efeito pós a tenda, né? Então seria essa a nossa proposta aqui hoje, de falar como é que você ficou, né? Alguns sintomas, né? Essa é o que a gente hoje aqui está trazendo para o grupo, né? Que a gente acaba notando que é parecido com todos, né? Assim, algo um pouco parecido. E aí eu vou estar pontuando algumas coisas para vocês, tá bom? Então, depois que a Renata falar, é a última pessoa de hoje, eu vou fazer algumas considerações finais para a gente finalizar, para não ficar muito cansativo aí para todos. Então, o bastão está contigo, Renata. E fala aí Oi, gente. como foi. Desculpa, eu tirei o Wi-Fi aqui. Eu tava com o Wi-Fi, tirei. Então, assim, o que eu percebi é que a gente tem que parar de ficar falando, né, que vai fazer as coisas e nunca faz, entendeu? Como o Eduardo fez, já abriu o quarto, já fez tudo. Então, assim, isso foi o que eu fiz, sabe? Eu acabei de me formar em alquimia, e aí eu não estava tomando florais. Eu falei, ué, como é que eu posso dizer para as pessoas que é bom tomar o floral se eu não estou fazendo em mim? Então, eu comprei um floral que eu já estava querendo comprar um tempão, entendeu? Um floral astrológico para trabalhar alguns planetas e algumas casas astrológicas. Eu sou astróloga e eu acredito nisso. Então, assim, comprei óleos essenciais, comecei a estudar flauta, que eu estava independente na flauta. Eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer isso. É, é, voltei a ler o meu livro, né, de terapias xamânicas, que eu fiz o curso, me formei, mas ainda tinha um monte de coisa para ver que eu não estava fazendo. Eu falei, eu preciso fazer. Então, assim, o que eu percebi é que se você não colocar a mão na massa para você fazer as coisas, ninguém vai fazer por você, entendeu? Você fica falando que quer fazer e nunca faz, entendeu? Então a coisa não vai andar, não vai cair uma mão divina, uma solução divina na sua cabeça se você não fizer. E é sempre tudo sobre a gente, sabe? É sempre sobre a gente, né? A gente quer salvar o mundo, tá? Mas não é salvar o mundo, é a nós mesmos, sabe? Essa busca do autoconhecimento, assim. Então, eu depois da tenda, eu percebi, assim, uma coisa que eu vi, que eu achei linda também, é que o César falou assim, vai tocar tambor. E aí, que até no final foi o meu depoimento, falando que se a gente não fizer, se a gente não mostrar, sabe, olha o que a gente quer, eu quero isso, universo, grande espírito, né, eu quero isso para mim, sabe, e começar a fazer, né, fazer o tambor, fazer a flauta, comprar o maracá, fazer a terapia, usar. Se a gente não, tudo que a gente quer fazer, a gente tem que fazer, entendeu? Assim, porque senão a gente vai esperar um dia a coisa se solucionar. Então, assim, o que eu acho que mudou em mim foi isso, sabe? Essa ação, sabe? Essa vontade de querer realizar as coisas e perceber que também tudo tem o tempo certo, né? Mas o tempo certo também vem do fruto de uma ação. Tem a hora que você tem que ficar quieto, calado, meditar, tudo mais, esperar a coisa acontecer, mas tem a hora que você precisa agir. E hora que depois você se acalma de novo, depois você tem que agir, né? Mas essa hora do agir é importante. Então, assim, eu acho que eu fiquei assim, sabe? Eu acho que depois da tenda eu fiquei assim, trabalhando muito o meu elemento fogo e terra, sabe? Tipo, vambora, vamos reagir, sabe? Acho que eu tô no guerreiro, sabe? Quero fazer, quero resolver. Eu acho que foi isso que mudou em mim, assim, bastante. E aí eu estava enrolando, né, para fazer esses trabalhos na Floresta da Tijuca, no Parque Lage, que uma amiga sempre me chamava para fazer. Eu ia uma, não ia outra, ia uma, não ia outra. Aí eu falei, cara, esse final de semana foi intenso. Sexta, sábado, domingo, logo de uma vez. Mas eu tenho consciência que daqui a pouco eu vou ter que acalmar um pouco, sabe? Mas agora eu acho que é hora de agir. Então, e foi isso que mudou. Fiz igual o Eduardo. Eu não vi o que as outras pessoas falaram, mas acho que a história do Eduardo é muito parecida com a minha. Ele abriu o quarto e. Muito parecida com a minha. Ele abriu o quarto e doou.
entendeu? Tava lá, ele tinha que fazer, não ia esperar, não pode esperar ninguém fazer, entendeu? Então, eu acho que a minha história é muito parecida com a dele, assim, ele partiu para ação para resolver, e eu tô assim também. Eu acho que a tenda me deu essa vontade de agir. E reforçando as meditações também, porque eu já medito há 20 anos, faço yoga, eu fortaleci as meditações, estou meditando todo dia, antes de dormir, 10 minutos, 15 minutos ouvindo uma flauta, antes de acordar, também de pegar o celular. Antigamente eu já queria pegar o celular quando eu acordava, modo avião agora, quando eu acordo, eu fico lá uns 10 minutinhos para me conectar comigo, com os sonhos, né? Que eu quero lembrar o que eu sonhei, que eu sonhei. Eu anotava os sonhos, eu parei, voltei a anotar. E é isso, assim, algumas transformações, assim, muitas transformações, né? Mas que só depende da gente, assim, não tem outro jeito. Então, é isso. E meu depoimento. Tô na ação agora. Arrou. Oh, muito obrigado aí, Renata. Então, gente, a gente finalizar, eu vou lembrar de hoje da meditação que eu mandei para vocês hoje, por escrito. Estamos iniciando um novo mês, né? E eu sempre tenho uma meditação que eu gosto de estar mandando, de lembrar dos arquétipos. O visionário, muitas das vezes a gente tem a visão, a gente tem ali os nossos sonhos, mas a gente não tem ação. E esse arquétipo do guerreiro é o arquétipo que a gente precisa ter um cuidado, né, maior com ele, porque é onde a gente coloca a nossa energia. Mas também uma energia sem um propósito claro, a gente também fica, né, perdendo tempo, colocando energia onde não há propósito. Então a gente percebe como o arquétipo do visionário e do guerreiro precisa estar bem conectado. Eu ter uma visão clara do meu propósito de vida e colocar essa energia para trabalhar para isso. O curador, o fato da gente sentar, fechar os olhos e olhar para nós, você já está acionando esse arquétipo do curador, né? Quando a gente está ali, entrando em contato com aquilo que a gente percebe que não tem luz, encaminhando, ressignificando, curando, você está potencializando o arquétipo do curador. E o mestre é quando a gente começa a pegar todas as nossas informações, né? Porque de informação a gente está cheio, conhecimento, então, muito conhecimento, mas nós não temos a vivência, a experiência. Então, o arquétipo do mestre é justamente quando a gente consegue pegar todo esse conhecimento que a gente tem e vivenciar. E quando a gente senta para ficar em silêncio, fechar os olhos, e a gente consegue ter, né, um insight ou uma orientação, esse arquétipo é o arquétipo do mestre também sendo potencializado. Então, quando sentamos, fechamos os olhos e olhamos e percebemos o nosso campo, nós estamos potencializando esses 4 arquétipos universais. Da psicologia são 12, mas estudando deu para mim sintetizar esses 12 dentro desses 4 arquétipos. Ficou, para mim, na minha concepção, mais fácil de compreender e trabalhar. Lembrar dos sonhos é extremamente importante, ter uma disciplina de dormir, né? Vamos dizer que fisiologicamente, olhando aí para o lado do cérebro, a gente precisa de ter de 7 a 8 horas de sono, tá? Diário, todos os dias. Sono é remédio. E um simples fato da gente conseguir lembrar do que sonhamos, pelo menos lembrar, não, é extremamente importante para a gente entender como é que está a nossa saúde mental. E a saúde mental
tá? A pineal, que é essa glândula principal, ela tem uma conexão direta com a nossa mente do eu maior. A minha experiência me diz que quando você não consegue ter essa relação, né, de uma boa noite de sono, de lembrar dos sonhos, na minha concepção, a gente não consegue ter uma boa conexão com o nosso eu maior. O nosso espírito, que é a nossa consciência mais divina, tem informações para trazer até nós, mas essa informação ela vai ter que passar pelo veículo, e esse veículo chama-se a natureza humana. E quem comanda a natureza humana é o cérebro. Aí a importância da gente aprender a cuidar melhor da nossa saúde mental. Fundamental dentro desse cuidado. Sono é o fundamental, remédio, um sono de qualidade, um sono que ele consiga reparar, alimentação e meditação. Esses três é um tripé fundamental dentro dessa saúde. E com isso você consegue ter um religare muito melhor. Isso é minha experiência aí já de tantos anos trabalhando com pessoas. Quando a gente não tem isso, a gente tem ali uma certa dificuldade, fica ali uma lacuna que a gente não consegue acessar algumas coisas. Mantenha essa disciplina, mantenha essa prática. Vamos dar o primeiro passo de uma forma assim bem tranquila. Não criar muito exercício, muitas ferramentas que acabam atrapalhando. Eu vou depois passar para cada um de vocês. Renata ali, ela tocou no assunto de floral. Eu trabalho com os florais da linha quântica. São florais que eu uso já há muito tempo. E eu queria primeiro ouvir vocês, para mim ter uma noção de como é que vocês estão. E eu vou, amanhã, hoje não, eu não quero ficar mexendo mais com o celular aqui, mas amanhã eu vou estar passando para vocês, tá? 2 florais. E você encontra esses florais no Mercado Livre. E, se não puder comprar os 2 de uma vez, eu vou sinalizar o principal dele. E depois você vai comprando o outro. Isso para quem realmente, né, quiser dar continuidade aí no trabalho, em relação ao que a gente mexeu. Tá? Um desses florais a gente chama de Traumavite, então o nome está falando, né? Nós mexemos, né, com o nosso porão. E esse Traumavite ele é justamente para dar ali para equalizar todos esses sentimentos, dores e pensamentos que a gente mexeu e ele vai vir à tona. E o outro floral é o consciência. Consciência eu utilizo e indico muito para quem pratica essa questão da meditação, para quem está buscando uma nova consciência, né? Sair de um nível de consciência entre o outro. E o nome já está dizendo, né? Ele te traz consciência. Então, existe até uma frase, né, que agora não existe mais aquele sem noção, né? Porque o consenso ele vai trazer uma noção para a pessoa. Vou indicar isso para vocês, porque assim, são os florais que eu trabalho com os meus clientes, né, de terapias, e eu tenho alguns dentro do universo da psiquiatria, né, casos assim bem complicados, e esses florais fazem, sabe, assim, um efeito muito bom. Então, assim, existe ali uma prática, um conhecimento científico. E todos esses florais que eu estou comentando, eles têm artigo científico na própria Fiocruz. Então, assim, eles são comprovados cientificamente, há uma comprovação científica, né, do efeito do trabalho dele dentro desse universo quântico. Isso é uma coisa muito boa, né, porque a física quântica hoje está validando muita coisa. Claro que eu não estou falando só desse floral da linha, né, todos os florais têm o seu trabalho. Especificamente esse, porque como eu fiz a formação e a gente tem acesso a esses estudos científicos, né?
E aqui em casa também eu faço, né, as minhas experiências aqui e vejo como eles realmente funcionam. Ele trabalha no nosso campo, tá? Ele não tem nenhum efeito diretamente na parte orgânica, é no campo. Mas isso é um assunto que a gente pode, um outro dia, desenvolver e falar mais sobre isso. Tá bom? Eu passei as músicas para vocês, né? Eu não sei se eu passei todas, não acho que a grande maioria que eu usei lá no dia eu passei. Muitas vieram ali na intuição na hora e eu fui clicando e elas foram vindo, mas eu me lembro de algumas. Feche os olhos, bota a música, vai dançar. É uma excelente terapia e é uma meditação, né? A gente chama de meditação ativa. Então, fecha os olhos ali, coloca a música, dança, sabe? Sai, tem que desaparecer a pessoa. Só procura ter espaço na casa aí para não sair batendo nos móveis, porque você acaba entrando num. É tipo a música surf, né? Você acaba entrando num estado, né, mais alterado, vai para um outro nível, acaba esbarrando nas coisas de casa. Então, faça como os orientar, né? Ela diminui aí tanto objeto móvel dentro da casa, deixe mais espaço para meditar, fazer yoga e dançar. É bom a gente ter um espaço assim só para a gente estar fazendo isso, tá bom? Então, eu vou passar os horários para vocês. E a prática é a prática do silêncio. Aqueles que conseguem e têm esse tempo, de manhã cedo, assim que acordar, bebe uma água, senta, fica em silêncio, perceba você, sinta, fazer como a gente fez até no dia que vocês estavam aqui. Após terminar isso, faz as suas preces e suas orações, e cada um com os seus compromissos. E à noite, antes de dormir, senta, olha para você. Se tiver alguma coisa incomodando, não vai dormir desse jeito. E esse é o passo a passo, tá? Não, eu não conheço nenhuma tenda milagrosa. Eu tenho alguns relatos, né, que as pessoas me mandaram, né, no particular, coisas assim muito, muito forte, mas foram merecimento de cada um. Tá? Então, se aconteceu, se as pessoas receberam ali as suas curas, né, foi o merecimento de cada um. Mas mesmo assim, eu não considero isso vir buscar, né, ou ir buscar qualquer jornada ou busca espiritual atrás de milagres. Tá? Eu acho que isso é uma consequência baseado aí no histórico kármico de cada um. Mas o trabalho é esse que a gente vai estar fazendo pós-jornada. É o dia a dia, sabe? É ali, é uma constância. E paciência. Lembrar da tartaruga. A tartaruga é o símbolo da paciência, parece que não vai chegar, mas chega. E é claro que de vez em quando a serpente, a cobra vai vir trocar uma pele, e trocar de pele às vezes não é uma coisa muito confortável, dói, machuca, né? Enfim, em alguns momentos a gente vai ter, né, essa coisa mais forte. Mas lembrar que não existe transformação sem dor. Mas essa dor, eu chamo essa dor de dor sagrada. É diferente daquela dor do arrependimento, né? Da gente se arrepender do que fez. Essa dor aí é uma dor que ela traz, né, complicações e trauma. Mas essa dor após uma tenda, doeu, que ficou cansado, que isso, que aquilo, que depois vocês vão sentir uma leveza e vão se sentir super bem em relação a tudo que aconteceu. Essa dor a gente chama de dor sagrada. Ok? Então é isso. Lembrando que toda segunda-feira, amanhã, a gente vai ter aqui nosso grupo de estudo e a gente sempre traz um tema para a gente estar aqui compartilhando. Então a gente pode estar junto aí toda segunda-feira. E nosso próximo encontro desse nível que a gente vivenciou só agora em junho. Depois eu passo a data para vocês, que você está se organizando. É para manter acesa essa chama, essa busca, né, esse compromisso com o seu campo mais sagrado. Meninos e meninas, obrigado. Deixa eu liberar minha câmera aqui, ver se ela não vai ficar falhando. Ó, uma linda noite para todos, um bom descanso. Estamos juntos Beijo. na jornada. Precisar de alguma coisa, manda uma mensagem para mim. Às vezes eu demoro, mas até o final do dia eu estou retornando para vocês, tá?
Então, amanhã eu passo aí os horários para vocês, para aqueles que acharem que, pô, eu vou comprar, eu vou dar continuidade. E lembrando que amanhã nós temos às 19h30. Ok? Então, eu vou estar aqui trazendo alguma linha de estudo para a gente dar continuidade. Tá bom? Então, Cigano, Dudu, Gente, florais é maravilhoso. Cássio, Florais, tomando, tô amando tomar florais. É muito bom, florais e óleos essenciais. Muito bom. Fim da noite, bom descanso e disciplina, disciplina, disciplina. Depois que eu salvar essas 2 salas, eu mando para vocês. Tá bom? Fiquem na paz. Uma linda noite.